Boa noite, vocês estão escutando? Esse microfone não ajuda muito, mas... Bom, tudo certo, então. Deixa eu socializar o material com vocês. Nós vamos começar... Eu mandei um material para vocês, né? Vocês lembram? Sobre problema de pesquisa. E esse slide que eu trouxe, ele não é só sobre problema de pesquisa. Então, como nós vamos ver depois, eu vou saltar direto para o assunto que eu quero ver, que é bem aqui. O problema. Eu mandei um material do Carlos Gil para vocês, que estava digitado, e mandei um material do Augusto Trivinos, que é desse livro aqui, que não deu para digitar. Então, por isso ele está em scan, a letra não é muito favorável, né? Mas, enfim, eu consegui enviar para vocês, e do Carlos Gil eu mandei eu consegui fazer uma fonte maior, né? Eu acho que ficou mais legível. E hoje eu quero só falar sobre o programa de pesquisa com vocês, para que vocês construam, tem uma atividade pequena para fazer e vocês já construam. Porque a minha ideia é assim, eu gostaria, se vocês tiverem um tempinho, a gente conseguir, nem que seja no sábado que vem, fazer uma aula extra, entendeu, de casa, para que a gente pudesse, porque faltam 2 semanas para a prova, é isso? Pois é, eu queria fazer uma aula extra para a gente fechar o projeto de pesquisa. Entendeu? Porque assim, o que eu percebo? A nossa aula é o último horário. Fica sempre os mesmos alunos, o resto vai todo mundo embora. Mas aí, se a prova, eles concordarem que seja trabalho, vocês vão ver o desespero. Eu vou falar com ele, eu pedi inclusive para ele um modelo de artigo que a faculdade utiliza. Porque alguém me perguntou isso, né? Pois é, porque tem um padrão de cada, você sabe, tem as normas da ABNT, mas cada instituição segue um padrão. Aí o que acontece? Eu pedi a ele que me enviasse um padrão, né? Se tem, ele disse sim. Falei, envie para mim, por favor, para eu socializar com os alunos. Ele não me enviou, né? Ele não me enviou. E assim, eu falei para ele, tenho aula, né, eu preciso socializar com os alunos. Ele não enviou. Ele sabe que eu estou trabalhando isso e não enviou. E aí o que acontece? Alguém me disse que está no site um modelo, né? No site da Examais. Eu não sei quem foi que encontrou lá um modelo. Só que eu fiquei pensando se esse modelo não foi sobre a semana acadêmica. Vocês lembram que no semestre passado houve um evento? No semestre passado não, no início do ano houve um evento e que você tinha que apresentar um paper. Então eu fiquei temerosa que seja esse que esteja lá. E que não necessariamente deve ser o modelo adotado pela instituição, mas do modelo apresentado pelo evento, que é diferente. Então eu precisava falar com ele, que ele me dissesse, é esse aqui, ele não me mandou. Então amanhã eu vou importuná-lo de novo. A hora que ele me disser qual é, eu envio para vocês, tá? E vou tentar fechar com ele isso, porque para mim seria muito melhor, para mim e para vocês. Eu estou com todo o trabalho de vocês no e-mail. Né? As pessoas estão mandando para o e-mail, então todo mundo está fazendo. Há casos, por exemplo, como da equipe de vocês, que tem um colega que está com problema, né? A equipe deles é um, mas quer dizer, o trabalho está adiantado, falta só concluir por causa disso, isso dá para fazer. Né? O plano de pesquisa, vocês vão ver só, eu vou dar um modelo, ele é, como eu posso dizer, ele é preenchível, né? Você vai só colocando lá. Ó. A parte que vai dar mais trabalho vai ser fazer a introdução, porque você vai ter que dissertar. Mas não é tão grande assim, uma página. Mas o restante não. Vocês tendo um objeto, um tema, vocês vão construir um problema, os objetivos,
a metodologia e pronto, está feito o plano de pesquisa. Cada um vai fazer o seu. Eu penso assim que é muito mais produtivo para mim, porque, como eu disse, norma da BNT vocês encontram na internet. Você não precisa de mim para isso, né? Eu estou falando de cada caso por causa da necessidade, mas eu estou aguardando, eu sei que o professor ele tem as turmas dele, ele tem um monte de responsabilidades, e assim que eu conseguir, eu vou postar para vocês, porque eu não tenho essa certeza e nem também a garantia de que os trabalhos serão, valerão a avaliação. Eu preciso seguir as normas da instituição, tá certo? Então, eu quero que vocês... vou pedir para vocês, não vão falar com o professor. Professor, olha... Não, eu vou tentar conversar com ele, porque ele vai me dizer se eu sigo assim ou se não. O padrão é a prova da plataforma, né? O diferencial é se ele concordar, porque ele é o coordenador acadêmico, né? E ele concordar que eu possa fazer de outra forma. Mas isso ele vai concordar, não é uma questão subjetiva, é dentro do que as normas da instituição, tá? Então, vou falar com ele e nós vamos ver, porque até então o trabalho ele é um trabalho só suplementar, né? Se houver necessidade, vocês têm a nota, tá? E o trabalho, por exemplo, que vocês fizeram, aquele da apresentação, foi muito produtivo para quem fez, né? Porque você consegue ir lá na parte da metodologia. Eu fiquei encantada com o trabalho da criptomoedas, por exemplo, porque é uma temática que a gente não é comum a gente ler sobre isso, né? Você vê toda hora, agora parou um pouquinho, mas tinha empíricos, me parece, era toda hora, eu não podia acessar o meu e-mail, que estava cheio daquilo lá. O tempo todo falando das criptomoedas. Né? Para você participar, para você fazer um contrato e tudo mais. Mas você não tinha explicação sobre aquilo com clareza, né? E a pesquisa da equipe foi a fundo, e eu achei muito legal. E as outras também. Então, para mim, eu acho isso mais produtivo do que a prova, mas eu preciso seguir padrões, tá? Bom, hoje nós vamos trabalhar sobre o problema de pesquisa na visão de dois autores, o Augusto Trivinos e o Carlos Gil. Ambos são autores da pesquisa social, né? Então, vocês podem utilizar para o trabalho de vocês sem problema. Eles servem para a educação, por exemplo, mas eles servem para o direito também, para a sociologia, para outras áreas. Algumas vezes eu uso o Augusto Trivinos, muitas vezes eu uso o Augusto Trivinos. O Carlos Gil eu uso menos, mas tem muita gente que gosta muito dele, né? Eu não trouxe o Antônio Severino porque o Severino, ele, apesar de ser um autor muito bom de metodologia, mas eu acho ele muito geralzão, sabe? Fica mais difícil para você identificar. E quando a gente quer aprender a escrever, a fazer uma proposta de pesquisa, você vai nos pontuais, né? Por que isso? Por que não aquilo? Definir o problema de pesquisa. Definir o problema a investigar, responder às perguntas. O que será investigado? O que será feito? Todo e qualquer problema é científico? Isso é um questionamento que o Carlos Gil faz, né? Será que todo problema é científico? E aí ele vai, naquele material que eu mandei para você, ele vai trabalhar pelo que não é científico, para ele poder identificar o que é. O que é um problema científico? Toda pergunta ou curiosidade pode ser um problema científico? Existem problemas de diferentes ordens, inclusive de natureza não científica? Isso é óbvio que existe, né? É como eu falei para vocês com relação à pesquisa. Você pode fazer uma pesquisa de preços no supermercado. Isso não é uma pesquisa científica, né? Você não vai estabelecer variáveis, você não vai ver causas, consequências, a relação disso, fazer comparações. Então, você apenas quer saber onde é mais barato para você comprar. Isso não é pesquisa científica. Então, assim como não existe só pesquisa científica, também nem todo problema ele é científico. Existem problemas de diferentes ordens. O Carlos Gil diz que nem todo problema é passível de tratamento científico. É preciso identificar o que é científico
do que não é científico. E aí ele vai usar o Kerning para dizer que para saber que um problema científico consiste em considerar primeiramente aquilo que não é. E aí eu coloquei aqui que nos últimos anos, muitos pesquisadores têm se dedicado a temas relacionados ao STF. Se vocês forem ver, por exemplo, a Fundação, a FGV, ela tem, né, do Rio de Janeiro e de outros, há muitos trabalhos sobre o STF. Há muitas instituições, por exemplo, que têm pesquisas em andamento sobre isso. Tratar sobre o STF é uma questão do campo do direito, né? Você querer saber a atuação deles, por que eles se posicionam de determinada forma sobre uma situação e outra, ok. Mas aí nem tudo que se refere ao STF é pesquisa científica. Você pode considerar como problema científico, por exemplo, perguntar: a atuação do Supremo Tribunal Federal é boa? Isso não é um problema científico, né? É uma questão subjetiva. Eu posso achar que é boa, o outro pode achar que é ruim. Isso não demanda de uma pesquisa científica. Então, não é porque o tema, o objeto que você está com olhar para ele, pode fazer uma pesquisa científica a partir dele, que o problema que você construiu ele é científico. Você precisa saber como fazer isso. Como melhorar a celeridade dos processos no STF? Também não é um problema científico. Em que medida a falta de celeridade no julgamento dos recursos extraordinários do STF é relacionada ao excesso de processos? Aí é diferente, porque você está fazendo uma indagação. Olha, em que medida a falta de celeridade você vai relacionar isso aqui com o excesso de processos? Você vai tentar identificar um comparativo entre uma coisa e outra, né? Você vai ter que utilizar variáveis, você vai fazer um estudo detalhado. É diferente de você perguntar: a atuação é boa ou ruim? Eu posso dizer que é boa, outro diz que é ruim. Isso não demanda numa pergunta científica, tá? E aí eu vou usar agora o Carlos Gil de novo. Ele utiliza essas perguntas. Qual a melhor técnica psicoterápica? É bom adotar jogos e simulações como técnicas didáticas? Os pais devem dar palmadas nos filhos, né? Juntamente com aqueles que eu coloquei do STF, o Carlos Dias diz que não são problemas científicos, são problemas de valor, né? Eu posso considerar uma coisa e outro considerar outra, mas não são problemas científicos. Assim como todos aqueles que indagam se uma coisa é boa, má, desejável, indesejável, certa ou errada, ou se é melhor ou pior que outra, são igualmente problemas de valor aqueles que indagam se algo deve ou deveria ser feito. Então, ele responde a essas perguntas e a nossa sobre o STF. Como fazer para melhorar os transportes urbanos? O que pode ser feito para melhorar a distribuição de renda? Como aumentar a produtividade de um trabalho? O Carlos Gil diz que nenhum destes constitui um problema científico, pois, sob a forma em que são propostos, não possibilitam a investigação segundo os métodos próprios da ciência. Esses problemas, eles não são problemas de valor, né? Mas eles também não são problemas científicos. O que ele vai dizer que são? Ele vai, ancorado no Kerling, de 1980, dizer que esses problemas são problemas de engenharia, tá? Pois se referem a como fazer algo de maneira eficiente. Ele diz que a ciência pode fornecer sugestões e inferências a respeito de possíveis respostas, mas não pode responder diretamente a esses problemas. Eles não indagam como são as coisas, suas causas e consequências, mas indagam acerca de como fazer as coisas. Então, se ele dá uma pista aqui, se esses problemas fossem feitos indagando como são essas coisas, quais as causas e consequências, eles poderiam ser um problema científico. Mas ele diz que não,
que eles apenas indagam como fazer as coisas. Por isso, eles não são um problema de valor, mas eles são problemas de engenharia, não são científicos. Com base nessas considerações, pode-se dizer que um problema é de natureza científica quando envolve variáveis que podem ser tidas como testáveis. Em que medida, aí ele dá o exemplo, em que medida a escolaridade determina a preferência político-partidária? Tá? Em que medida a escolaridade? Então, nós podemos dizer assim, aqui todo mundo está no nível superior, tem alguns que já têm até outra formação, né? Outra formação superior. Se nós fôssemos fazer um estudo sobre as preferências político-partidárias, nós não sabemos que resultado poderia dar, né? Mas se supõe, com base em outros estudos já feitos, que quando você faz a relação de quem não tem nenhuma escolaridade com quem tem uma escolaridade melhor, os resultados das preferências político-partidárias, eles são muito claros, assim, a diferença. Por quê? Em face de que é comum se trocar o voto, por exemplo, se trocar as opiniões pelo assistencialismo, por uma série de fatores. Então, as pessoas veem essa questão de uma outra forma. Hoje, quando eu saía para trabalhar, eu peguei um mototáxi e tinha um senhor na esquina, já de meia idade, tomando cerveja, assim. O mototáxi estava com uns santinhos distribuindo. Ele não me mostrou quem era o candidato, disse que era amigo dele. E aí ele falou, já te falei que isso só dá resultado para quem está lá. Desse jeito ele falou assim. Fiquei pensando no que ele disse, sabe? Ele disse, só dá lucro para quem se elege. Aí fiquei pensando, quer dizer, ele tem uma teoria sobre isso, né? Eu não sei o grau de escolaridade dele, mas ele tem uma teoria sobre isso. Ele vê de uma forma negativa, completamente negativa isso. Isso só dá lucro para quem senta na cadeira, para quem se elege. E uma pesquisa desse tipo, em que você faz essa investigação relacionando as preferências político-partidárias com o grau de instrução, é um problema científico, porque você vai estabelecer variáveis. Você investigou tantas pessoas com tal idade, com tal grau de instrução, você investigou tantas. Você estabelece isso, mulheres, homens, classes, desempregados, subempregados, trabalho informal, com analfabetos, com formação X, com formação Y. E isso é um trabalho científico, né? Em que medida a desnutrição determina o rebaixamento intelectual? Há estudos sobre isso, inclusive. Uma criança, por que se preocupam tanto com a merenda escolar nas escolas, né? Com a alimentação escolar? Porque isso já houve estudos sobre isso, ficou provado de que uma criança que está com fome, ela não consegue aprender. Então, imagina uma criança desnutrida. Ela não tem nem já é comprometida, ela não está comprometida só o corpo dela, mas o intelecto também. Afinal, o corpo é uma máquina, né? Então, isso foi descoberto como? Por meio de pesquisa científica, de comparativos. Claro que não foi no campo do direito isso, né? Mas não só num trabalho, numa pesquisa pedagógica, como uma pesquisa do campo de saúde mesmo. Todos esses problemas envolvem variáveis suscetíveis de observação e de manipulação. É perfeitamente possível, por exemplo, verificar a preferência. Eu vi que estão mandando mensagem para mim. Será que são os alunos que não estão? Deixa eu olhar aqui. Tem uma mensagem no chat. Não, não é ninguém aqui, não. É perfeitamente possível verificar a preferência político-partidária de determinado grupo, bem como o seu nível de escolaridade, para depois determinar em que medida essas variáveis estão relacionadas entre si.
Segundo Carlos Gil, um problema é de natureza científica quando envolver variáveis que podem ser tidas como testáveis. O problema consiste em dizer de maneira explícita, clara, compreensível e operacional qual a dificuldade com a qual nos defrontamos e que pretendemos resolver. O objetivo da formulação do problema da pesquisa é torná-lo individualizado, específico, ou seja, você precisa construir um problema, como eu posso dizer, original por natureza, porque senão a sua pesquisa corre o risco de ser plágio, de ser muito parecida com outra que já existe. Não necessariamente o seu objeto precisa ser inédito, né? Se o objeto fosse inédito, imagina, aqui tem mais de 60 alunos. Tem que ter um objeto inédito, não ia ter para todo mundo. No entanto, a turma toda pode escolher um único objeto e escolher vertentes diferentes de pesquisa. Construir seu problema específico de pesquisa, seus objetivos, e o trabalho não sair igual, né? Então, o objeto de pesquisa, na verdade, os objetos, a pesquisa científica, ela nunca se esgota. Ela sempre é possível você fazer uma nova pesquisa em cima de algo que já foi feito, tá? Se você observar muitas coisas no campo da saúde, por exemplo, a forma de tratar determinadas patologias mudou muito a partir de várias pesquisas científicas. No campo do direito, determinadas decisões judiciais se tomam medidas diferentes hoje, baseadas em estudos que foram feitos, em trabalhos de pesquisa a respeito de culminaram em outras leis, etc. Eu lembro que uma vez eu li um trabalho sobre a relação da legislação com as redações do Enem. E um pesquisador falava que muitas leis são construídas a partir do posicionamento dos alunos que fazem o vestibular e que se posicionam sobre determinada temática, né? Digamos assim, quando se tratou da violência contra a mulher, né? Então, os alunos que escreveram, eles vão pautando, eles constroem uma proposta de texto, porque a redação do Enem é um texto argumentativo, então ele monta um arcabouço, e lá ele vem discorrendo e acaba, por fim, muitas vezes, dando sugestões de como essa situação poderia ser solucionada, que políticas públicas o governo poderia... E a partir dessas redações, de estudos disso, muitas leis foram construídas. Então, a redação do Enem, ela não tem só essa contribuição para o vestibular. Mas, por exemplo, por isso que, para se fazer a redação do Enem, você precisa de um estudo sociológico, não só de estudo de redação e gramática, não, mas também de sociologia, de história, de várias áreas, né? O problema consiste em dizer de maneira explícita, clara, compreensível e operacional qual a dificuldade com a qual nos defrontamos e que pretendemos resolver. O objetivo da formulação do problema da pesquisa é torná-lo individualizado e específico. O problema é tudo aquilo que de forma relevante causa incômodos, constituindo-se como elemento central e fundamental de um projeto. Eu disse a vocês uma outra aula, quando nós vimos a parte teórica da proposta de pesquisa, que o problema de pesquisa, o normal é que ele seja feito por meio de uma pergunta. Não quer dizer que você não possa fazer essa indagação de outra forma, mas o óbvio é que seja por meio de uma pergunta. Fica mais fácil para quem lê o seu trabalho. Por exemplo, vocês tinham trabalho de uma monografia para transformar num artigo. Para quem a proposta de pesquisa estava lá como pergunta, ficou muito mais fácil encontrar, né? Vocês foram direto na introdução do texto, e lá estava o problema de pesquisa X com objetivo Y, não é?
ficou muito mais fácil, é muito mais didático para quem vai ler o seu trabalho e encontrar o seu problema de pesquisa quando ele é feito por pergunta. Tá certo? Não necessariamente você não pode fazer de outra forma, mas o mais óbvio, o mais comum é que seja feito por pergunta. Quais as fontes inspiradoras para fazer o problema de pesquisa, para construir? Referencial teórico que você leu. Por isso eu mandei 2 diferentes para vocês, né? Para não ser um só. A experiência como pesquisador, a vivência, através de grupos de pesquisas, leitura de outros trabalhos de pesquisa, estudos exploratórios primários, refutação de algumas hipóteses de pesquisa anterior, inspiração, intuição. Se vocês forem fazer uma autoanálise hoje, no nível que vocês estão aqui no curso, e de quando vocês entraram, muita coisa já mudou na cabeça de vocês. Inclusive a forma de ver a pesquisa científica. Você entra numa instituição para fazer, eu sempre digo assim, que todo curso ele tem que ou responder às perguntas que você traz, ou ele tem que criar, pelo menos criar novas perguntas na sua cabeça. Você não pode entrar da mesma forma e sair sem nada, porque senão você nem passou, você passeou pelo curso, né? Então eu penso que a ideia que vocês tinham de construir pesquisa era uma coisa antes e que hoje já se modificou. Porque o aprendizado que vocês tiveram da área de penal, de civil, isso vai fazendo você se afinar com determinado campo do direito, tá? E com isso, o que você pensa de fazer a sua pesquisa. Eu vejo, por exemplo, que disciplina que a professora Flávia dá para vocês? Ela não dá aula para vocês? Uma de cabelo bem curtinho? Então é de outra turma, que eu vejo os alunos dizerem assim mesmo, eu adorei essa aula, eu adorei essa temática, esse campo do direito. O que isso faz com o aluno do direito? Naquele momento que você faz... Quais são os campos que vocês estudam? Pois é. Aí vocês têm 3 campos dentro do direito e quando vocês começam a estudar, observe que as pessoas vão se espalhando. Um vai mais para um campo, outro para outro. Você acaba por definir o que você quer. Às vezes você sai e termina o curso sem saber. Mas o coerente, né, o mais provável é que você, no decorrer do curso, você vai escolher que campo você quer, a partir do conhecimento que você vai tendo no decorrer do curso, né? Quando a gente entra no direito que você ainda não trabalha no escritório, não tem ninguém na família que trabalhe com direito, você entrou sozinho, sem ter nenhuma vinculação, você compreende o direito como algo homogêneo. Quando você chega aqui, é que você vai ver que não é assim. E assim a pesquisa. Muito do que a gente escolhe para a pesquisa, você vai construindo no decorrer do seu percurso, tá? Eu peço hoje para vocês fazerem um projeto de pesquisa, porque é necessário que vocês saibam fazer, na hora certa que precisar, que o orientador pedir que vocês façam, vocês saibam fazer. Mas eu compreendo que muito do que no decorrer do curso vocês vão modificar o que vocês hoje pensam para a pesquisa de vocês e o que vocês vão fazer quando chegar a hora certa. Poucos vão se manter, porque vocês estão segundo semestre, né? É muito cedo ainda, né? Você ainda tem muito chão pela frente dentro do direito, tá certo? Tem 10 participantes de casa. Como seria essa apresentação do problema? Frases interrogativas, né, com as características de relevância, delimitação e factibilidade.
Operacionalidade. Os problemas apresentam em seus anunciados indicadores, conceitos variáveis e relações entre conceitos. O que acontece? O seu problema de pesquisa ele precisa ser um problema realizável. Você não pode construir um problema que você não vai conseguir executar, né? Vocês sabem que eu falei numa outra aula que no direito, quando você vai construir um artigo, o seu referencial teórico que você utiliza como sustentação teórica, ele é muito grande. Fica difícil fazer um paper, por exemplo, com 5 páginas no direito. Porque as citações são artigo, inciso, parágrafo, alínea, né? Fica enorme, só as citações. Então, você acaba precisando de mais páginas, né? Esse é o normal por causa da área específica, né? Que utiliza a lei. Então, você precisa pensar, quando você vai construir o projeto de pesquisa, o seu problema de pesquisa, em um problema que consiga dar conta, que você consiga realizar, que você tenha pernas para fazer isso, né? Por exemplo, há tipo de problema de pesquisa que você, daqui onde você está, com a condição que nós temos no momento de pandemia e etc., que você só consegue fazer se for bibliográfico, porque há dificuldade da realização da pesquisa de campo. Isso é uma realidade hoje. Não quer dizer que de janeiro em diante vai ser a mesma coisa, né? Então, quando se pensa em preparar escolher um objeto e construir um problema de pesquisa hoje, é preciso pensar nessa execução, tá? Que é difícil em face da pandemia. Assim também como determinadas temáticas você não vai encontrar na internet para fazer pesquisa. Por exemplo, se você estiver fazendo sobre o seu município, né? Vocês sabem que tem muito pouco mesmo de estudos teóricos, estudos científicos do direito sobre Abaetetuba. Ok. Tá certo. O outro semestre eu não fico nem louca no último horário. No outro semestre eu não fico nem louca no último horário. É horrível. Eu dou aula nas turmas para ali, a turma lotada, primeiro horário. Quando chega aqui, é toda a aula. Olha só, tem 3 alunos aqui. E tem 10 aqui. Pois é, eu vou falar com a Rosiane para ela entrar em contato com a turma para ver uma data que seja aceitável por todos. Porque eu acho que de tarde era melhor, né? Não tem problema para mim. Só o problema é o dia. Porque, por exemplo, eu trabalho toda manhã, né? Mas sábado dá para mim. Esta segunda-feira, por exemplo, eu não vou trabalhar de manhã, porque é facultado. Então, seria um bom dia para a gente fazer reposição se o povo tivesse disponível. Na segunda de manhã. Nós veríamos um horário, por exemplo, 9 horas, que todo mundo já acordou, né? 10 horas, não sei. Oi? Não. Não, eu não. Não, eu fui bem. Deixa eu encerrar aqui com o pessoal. Há algum problema da gente fazer reposição dessa aula de hoje num outro horário?
Porque tem poucos alunos aqui e também tem poucos alunos, há poucos alunos na plataforma online. O que vocês me dizem? Eu estou pensando na segunda-feira, umas 9 da manhã, mas aí Professora, eu dia de preciso segunda, acordar para com quem todo trabalha, mundo. como fica? O que vocês me dizem? Professora, Oi? professora, Pois é, eu estou pensando para segunda-feira. Sim, tem professora. um terço da turma em aula e ainda assim nós precisamos concluir o conteúdo, porque nós teremos prova daqui a 2 semanas. Então, todo mundo está saindo. Professora, eu tenho que sair. Eu não posso. Todo mundo tem seus problemas. Eu não posso prender ninguém, mas não posso dar aula para 5 alunos. Pois é. Se não pode segunda de manhã, pode ser segunda à tarde. É porque eu acho que segunda é um bom dia, em face de que no domingo tem eleição e segunda vai ser facultado, né? Então, segunda é um bom dia para a gente trabalhar, para a gente ter essa aula. Tá certo? Eu vou combinar com a Rosiane amanhã e ela vai entrar em contato com a turma para a reposição. E aí eu comunico para a coordenação isso. Está certo assim? Tá certo. Então eu vou encerrar e nós vamos fazer isso. Ok? Tenham um bom final de semana, boa eleição para vocês. Segunda-feira, mas só vão definir se é manhã ou tarde. Eu vou falar amanhã com a Rosiane e aí ela avisa para a turma. Porque eu preciso avisar para o coordenador também. Entendeu?